Eu sou a Sara, da Uma Biblioteca. Bem-vindos de volta ao Cidio. Se você acompanhou comigo os diários de leitura de Constância, se não acompanhou, vai lá conferir. Sabe que a gente entrou num mundo de muitas intrigas, reviravolta, amor, sacrifício. Mergulhamos em uma fantasia sombria ali e descobrimos o que aconteceu com Constância. Bom, agora a gente está de volta. Para me ajudar nessa introdução, eu apelei. Eu fiz um textinho para ler para vocês, para tentar resumir sem fazer confusão na cabeça de ninguém. Em Constância, vimos como aquela misteriosa mulher transformou o destino da corte e como sua relação com Vernon, o príncipe negro, mudou o coração do reino. Mudou muita coisa. Se você perdeu essa parte da história, você pode conferir aqui no canal, na playlist Constância, tudo o que aconteceu e o que eu pude dar, sem muitos spoilers, de Constância. Eu também resolvi deixar aqui na descrição, então tá facinho para conferir. A partir de agora, estamos oficialmente entrando no território de Canção Meridional. Aqui, os segredos se aprofundam. Os personagens vão ser testados até o limite. E nada do que a gente viu até agora será suficiente para o que a gente ainda vai ver. Então se prepare. Essa é a porta de entrada dos diários de leitura do segundo livro da trilogia de Constância. Deixando as formalidades de lado agora, hora de surtar lendo esse livro. Eu volto aqui para contar, tá? Peguei aqui minha aguinha e vamos lá. Sofrer com Constância. Já aqui no prefácio, a gente já tem o gostinho do que é voltar ao Cidio. Se você já tenha lido há um tempinho, dá para você relembrar os últimos acontecimentos que foram babados. Mas tem uma coisa, né? Não dá para me preparar para o que a Camila vai escrever. Constância foi uma verdadeira montanha-russa. Então, quando eu achava que as coisas iam melhorar, bum, não melhorava. Aí eu confesso que eu tô morrendo de saudade e eu vou sofrer. Não sei porque eu tô no prefácio ainda, né? Eu sei que eu vou sofrer porque, nossa, a gente sabe que no final não deu muito bom. Acabou assim, desesperador. Eu dei pouco spoiler e aqui eu vou ter que dar. Então, se você não leu Constância, eu vou acabar falando um pouco mais aqui. E mesmo que você não leia, dá pra entender tudo que vai acontecer a partir de agora, né? Vou ler. Mas peraí. Antes de eu começar, deixa eu falar uma coisa. No final de Constância, a gente perde o Vernon. A gente acompanha, assim, que ele foi salvar, né, a Constância, foi salvar sua amada daquele bandido do Ambrose. Ai, Ambrose, eu falo pra Camila, ele é meu caso de amor e ódio, mas mais ódio. Então, a gente viu isso e eu até acho que esse sentimento pelo Ambrose é meio geral, assim, porque ele tinha tudo pra ser perfeito. Tinha que ter ali uma incógnita, né? Enfim. O Rei Amber, que era o nosso maior problema ali de Constância, né? Ele se revelou no final. E pra surpresa de Constância, nossa amada, era o Ambrose. Então a vida dela desmorona ali no final, que ela descobre que o traidor é o Ambrose. O Vernon é levado dela. E ela tem uma coisa. Pera. Eu tenho que ver o decorrer da história pra lembrar se eu posso contar ou não. Pra saber se eu posso contar ou não. O Ambrose fez muita ruindade. Nossa, muita ruindade. Ele é muito manipulador. Aqui no começo, a Camila já traz isso pra gente. Então, ela contextualiza tudo isso e relembra que ponto a gente tá da história, como acabou com a Constância desolada, sozinha, né? Poxa, e no finalzinho do livro, ela vem um rapaz, aparece um rapaz pra ela e diz que é o filho dela vindo do futuro e salva ela. Nossa, lendo isso, parece que vem a sensação de que eu tô, sabe, de quando eu li? Nossa, é muito gostoso. E a gente sofre. O Zé que tá sofrendo junto comigo, ó. Os meus gatos, eles têm que participar do meu diário de leitura. Daqui a pouco eles aparecem por aqui, mas eles sempre participam.
Ai, o pai dela. Eu acho que a gente vai conhecer bastante coisa de Constância nesse livro, afinal ela tem muita história, né? E muita coisa que eu criei muitas coisas na cabeça. Algumas eu até acertei, mas algumas. O pai dela, o que aconteceu com o pai dela, eu acertei. Mas o Ambrose foi também um choque, um choque. Hum, olha, tem ela aqui contando um pouco da infância. Ela não lembra de muita coisa. Hum, mas ela lembra de um momento em que ela tem um mesmo pesadelo. Ela sonha com uma chuva, com uma tempestade. Obsidian, né? Sonha com Obsidian, né? Ou com o nosso príncipe negro. Ai, que saudade que eu Ela, tava! não, aí ela tem sempre esse pesadelo, ela tem por anos. E a avó paterna dela chama ela, é, chama um padre pra exorcizar, meio que exorcizar ela. Aí a mãe interviu, 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 interviu. E ela tem muito essa proteção da mãe, ó. Tem essa lembrança de proteção da mãe. Ai, meu gato! Zeke! Bom, a avó dela achava que ela tava possuída. Esse pesadelo atormentou ela a vida inteira. Gente, fala se não é ou é o Vernon, ou é o Obsidian. Só pode ser. Ah, aí a avó materna dela, acho que foi depois que a mãe dela morreu, deu um amuleto pra ela, feito por uma tribo de perto da gruta lá. Pra quem não lembra, a gruta, perto da onde ela morava, do chalé do pai, pra onde ela foi pra Obsidian. Eu sempre falei que eu acho a Constância meio cinza, né? Eu falava isso muito pra Camila. Porque é como se assim, ela não fosse má e não fosse boa. Mas ela é boa, mas assim, meio que não mede, sabe? Pelo que ela quer. Ai, sei lá. Eu acho que essa ligação. Tem uma ligação. Eu acho que tem relação com o Obsidian, gente. Eu acho. Que delícia de introdução! Que saudade, que saudade, que saudade. Já tô conseguindo sentir a intensidade dessa história. Não tem como. A gente tá aqui numa fantasia sombria. Tem toda essa coisa, então não tem como a gente não esperar por intensidade, né? Não tem como. Ela saiu de Obsidian quando o Vernon desapareceu. Ela, tipo, voltou pra vida real, pro tempo real. Nossa, o filho do Ambrose já tem uns 24 anos? Eu não lembro. Eu contei no primeiro diário de leitura que o Ambrose tinha um filho, que ele deixou esse filho. Mas o Ambrose, nossa, o Ambrose é terrível, né? Eu não lembro se eu contei. Mas aqui a gente tem o filho do do Ambrose com mais de 20 anos. E aí, temos aqui o filho da Constância. Ele tá jovem, né? Ele tem uns 4 anos. Ele é criança. Eu não sei muita coisa sobre ele ainda. Nem sei se eu deveria falar, mas eu acho que eu tenho, né? Porque quando você tem um filho, você tem um filho, né? Tem ela conversando com o filho dela, né? E ela. Ai. Mas tinha a tempestade, o filho dela falou. Aí a Constância falou: tinha a tempestade. E o meu destino era alcançá-la e não fugir dela. Quando me deixei guiar por ela, seus ventos e raios luminosos guiaram meu coração. Era o Vernon, era o Vernon. Ele estava um tanto confuso, mas não totalmente. Além de ser inteligente, sabia o quanto a mãe estava pensando no pai em Obsidian, por causa do jeito que ele ficava. Então, ele sabe sobre Obsidian, a Constância contou tudo pra ele. E o que aconteceu? O jovem príncipe perguntou. Eu a encontrei e me casei com ela. Ah! O Vernon era a tempestade, era quem assombrava a Constância. Bom, bora, vamos contextualizar, né? No primeiro livro,
Qual que é o negócio? A Constância, ela viaja no tempo, né? Ela vai para Obsidian por um portal. É, o pai dela, o Ambrose, a Sam, todo mundo viajou. Na verdade, teve muita gente que viajou por esse portal e tanto que eles vão para o deserto, são para vários lugares, né? E cada lugar passa num tempo diferente. Então, em Obsidian passa um mês, aqui passa um ano, entendeu? Bom, então cada viagem tem essa bagagem de tempo, né? Então tudo vai interferir ali. No fim, a gente vê o Ambrose e o Vernon caindo num portal, indo pro Vortex. Então, o que será que tá acontecendo? Será que eles estão vivos ou não? A Constância, depois que ela volta, né? O filho dela tem o quê? Uns 4 anos? Vai fazer 5 anos. O filho do Ambrose mais de 20, certo? Mas eu vi que o filho do Ambrose tem contato com a Constância, mas sabe pouca coisa. O filho da Constância, Ivan, guardem esse nome, que era o nome do pai da Constância. Ele é um místico e ele sabe tudo sobre Obsidian. Que até faz um sentido. Porque esses dias a Camila postou uma foto do Ivan. Belíssimo. Belíssimo. Imagina como a Constância tá lidando com tudo isso. Imagina. Ela deve estar sofrendo, né? Porque o Vernon desapareceu. Tem a questão do Ambrose. Eles estavam sentindo. Ela estava sentindo alguma coisa, sabe? Cara, faz todo sentido a relação dos dois. Faz todo sentido. Eles meio que já estavam ligados um pro outro, né? Ele perturbava ela já. O Vernon, ai, ele apareceu. Ai, aquela cena aqui que deixa você assim. E viu a criança, né? Ele não sabia do filho. Ele não sabia que a Constância estava grávida. Vernon soube sem necessidade de palavras que seu filho o reconhecia. E o soluço escapou da sua garganta. A gente, eu amo o Vernon. Desculpa, eu gosto muito dele. Tem que matar a saudade, né? E ele ainda solta um. Eu voltei. Eu vou gritar. Ele meio que morreu mesmo. Depois de um tempo diferente e impossível de se contar, eu esqueci Obsidian. Os galas desapareceram da minha lembrança. Deixei de lembrar quem fui e do que me chamavam. E por fim, meu nome também me deixou. Mas o seu sempre esteve comigo. O amor desses dois, o amor desses dois. Ai, já tô começando a ficar tensa. Olha, é isso daqui, ó. Ó, o Vernon já tá contando aqui que aconteceu alguma coisa com ele, mas que tem alguma coisa que ele não quer contar. Aí eu já fico criando um monte de coisa na cabeça. E o Ambrose? Será? Ele disse que matou o Ambrose. Será? Cara, eu sempre achei o que a Constância tá achando aqui. Mas eu ainda não vou falar. Porque eu não sei se eu posso. Mas a Constância tá achando que o Vernon é o. Mas faz muito sentido. Mas o Vernon também acha. Muita felicidade aqui, tá? Muita, 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 muita. Bom, o Vernon vai ficar lá. Ah, eles estão no chalé, né? Do pai da. Que a Constância criou. Foi criada pelo pai, né? E o Vernon vai ficar lá, vivendo a vida real. E o Sidian, gente.
Vocês vão abandonar o Cid assim? História antiga? Tá dizendo que eu sou antigo? E, Constância, você é uma múmia. Mas eu adoro múmias. O Vernon não gostou de café. Bobo dele, né? Não gostar de café. Putz, ele encontrou o filho do Ambrose. Já se ligou quem era. Ah, o nome do filho do Ambrose é Will. Will. Da Constance Ivan, do Ambrose Will. Ai, não sei, gente. Eu tô com uma sensação estranha. Nossa. Já faz 4 meses. 4 meses. O Vernon tá ignorando o filho do Ambrose. Nossa, ele tá o puro suco do mau humor. Nossa senhora. Super mal-humorado. Mas ó, o céu anda estranho ultimamente. Parece que algo grande está por vir. Um cara aleatório, faz tudo das redondezas. Esse cheiro, respondeu o Vernon. E que ele perguntou. Ah, a Constância pergunta pra ele: o que incomoda o senhor dos galos? Nossa, fazia tempo que, né, que eu falava isso em voz alta. Ele respondeu: esse cheiro, respondeu o Vernon, virando-se, de mato. Não te incomoda misturado com bosta de vaca? Ele falou ainda, a Constância, mas eu lembro de você dizer que era o seu sonho. Não falei nada de vacas. Ai, ai, eu amo o jeito que o Vernon é humano, gente. Não sei, ele é bom. Ele é bom. Ai, ele é digno de ser um rei. Ele é digno de ser um rei. Ele tem um coração. Ele é correto, ó. Ele tá falando do cara que. Do mercadinho, que ele falou que o cara é um oportunista. Porque ele deu um. Quase bateu no cara lá. Porque ele deixa os doces em volta, no redor dos caixas, para as crianças insistirem até os pais comprarem. É uma estratégia baixa, sem honra. E ainda se recusou a obedecer quando mandei tirar. Ai, gente, o Vernon. E aí ele ainda completa. Esse mundo é contraditório e ninguém parece ligar. Consegue se acostumar? Pessoas estacionam suas carruagens de lata na frente das garagens alheias. Ai, o que acontece aqui na minha casa, eu fico pé da vida. Pregam amor universal na TV, mas a cara ninguém tem boa vontade com ninguém. Todos falam, mas poucos fazem. E o que fazem realmente escondem. Esse mundo vive sob o céu da hipocrisia. Bem-vindo, Vernon, é isso mesmo. Em Ocídia, somos o que somos. Se dizemos que amamos, amamos. Se odiamos, odiamos. É, mas aqui não. É uma falsidade. Ai, Alva. Eu sofri tanto com a morte dela. Se você viu meu diário de leitura, você viu eu chorando horrores. Horrores. O Ivan vê um fantasma. E a Constância acha que é um amigo imaginário. E até o Vernon fala. Ele vê um fantasma porque ele é um místico, é super normal. Agora, ele vê amigo imaginário, aí não. Ai, eu adoro esses dois. Ai, tá tudo muito de boa. Não tá com cara de que vai durar esse de boa. O Vernon fala pro Ivan, eles estão brincando ali, brincando. E aí fala: não, vou deserdar você. Vou arrumar outro sucessor para o trono do Ocidente. Aí o Ivan responde: mas você nem tem trono, pai. Você está tirando leite de vacas. Aí o Vernon vai ficar putaço, né? Eu disse. A paz acabou. O Abel veio atrás deles. Tem alguma coisa rolando. O Ivan tá tendo pesadelo com os galas. Ó, ninguém tá botando fé no que o menino tá falando. Depois não reclama, hein? Isso porque o Vernon e a Constância, na conversa do que a Constância acha que o Vernon é, que faz muito sentido na minha cabeça, eles deram uma justificativa pro poder de todo mundo. E aí, o poder, né? E aí o menino tá tendo aqui o sonho. Até algum kikiki aqui, gente, com essa amiga fantasma aqui. O que acontece?
Enquanto os dois estão aqui vivendo a lua de mel deles, que eles não tiveram, né? Com paz e tudo, Obsidian está morrendo. Sendo dizimada. Nossa, a Constância já tá apavorada que vai ter que voltar. Engraçado, né? Ela sempre falou que quem chamava ela era o Vernon, não o Ambrose. Ela pode estar na onde for. Se o Vernon, Ambrose não. Obsidian. Ela pode estar na onde for. Ela quer o Vernon, não o Obsidian, né? E aí tem uma questão, né? Meio que a Constância meio que abandonou o Obsidian, sei lá. Mas o Vernon tá falando aqui que a Constância nunca abandonou o Obsidian, que ela tava defendendo o futuro dele. O sucessor, né? O herdeiro. Ai, eles estão contando pro Abel sobre o Ambrose. Que raiva do Ambrose. Pera, eu já vou explicar o que tá acontecendo em Obsidian. Pera aí. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. O Abel tá conversando com a Constância e tá vendo os dois juntos, né? O Vernon e Ivan. O Ivan pediu a vida inteira cavalos pra Constância e a Constância deu pôneis. Mas é que foi o que a Constância falou, né? Ela sumiu há tantos anos, acho que 29 anos, como se ela não existisse mais, né? Ela ainda vai ficar comprando cavalo, aí não tem como trabalhar, faz bico, sabe? Tá passando uma vida diferente do que ela passava, né? É, o Abel tá falando pra Constância. É bonito vê-los assim. Entendo suas motivações pro que fez. Mas você tirou o príncipe de Obsidian quando o reino estava sem rei. Só que vocês são a coroa, Constância. A responsabilidade é de vocês. É, eu até entendo, sabe? A Constância querer ficar lá e proteger o Ivan e o Vernon. Ela até fala aqui que depois que ela virou mãe, né? Mas é um pensamento meio bosta, né? Porque a gente viu tudo que a Constância fez para conseguir colocar o Vernon como rei. E aí ela abandona o barco. Acho injusto, porque, tipo assim, quando a merda dá, aí ela abandona? Não, né? E ainda tira o herdeiro? Complicado. Complicadíssimo. Mas a Constância disse que depois que ela virou mãe, muita coisa mudou, né? Ela falou, é isso. Tenho medo até de um unicórnio agora. Quero salvar o reino, mas já não sou a mesma. Constância, daqui a pouco vem a motivação certa aí. Dá até medo disso. Eles vão voltar. O Verno morrendo de ciúmes. Hora de voltar pra Alcídia. Ah, meu Deus! Eles se separaram! Tô com medo de dar ruim. Ai, já tô com pressentimento já, ó. Começa o coração. Deu ruim. Eles estavam indo pra Alcídia passando pelo portal. Como a Constância não ia conseguir levar o Ivan, a Constância e o Abel foram na frente pra ver se estava tudo seguro para o Ivan e o Vernon passar. Só que eles chegaram lá e cadê os dois? Quando subiu o Vernon, veio só o Vernon. Uma besta atacou eles e o Ivan ficou. E agora eles não estão conseguindo achar o Ivan. Bom, hora de explicar o que está acontecendo em Obsidian. Existem umas bestas. Lembra no deserto? Eu não lembro se eu falei no diário de leitura, mas eu acho que falei, porque eles foram atacados por umas bestas. Essas bestas estão lá em Obsidian, atacando Obsidian. E eles estão literalmente devorando a população. Devorando. Agora a Constância tá em parafuso. O Ivan tá em outro lugar que eles não sabem. O tempo vai passar diferente. Mais um momento que eu lembro da foto no perfil da Camila e do Ivan belíssimo, não sendo uma criança. E pra variar, eles vão se separar de novo. O Vernon deu uma sacudida na Constância. Constância, e aí, minha filha? A gente tem que agir, porque a Constância queria ficar lá esperando pra ver se o Ivan aparecia. Meu, não dá, né? Então, o que, que o Vernon decidiu? Ele vai atrás do Ivan e a Constância vai voltar pro reino, lá pro castelo, né? Pra
liderar o exército e tentar recuperar Ossidia. O Vernon chega lá pra pedir ajuda lá, porque ele foi atrás de outro portal. Porque ele não tá conseguindo passar por esse portal que eles passaram. E ele chega lá e ele quer negociar com o cara. Ele falou que tava disposto a dar até o reino. Mas o cara pede nada mais, nada menos do que a Constância. Tá doidão, amigo? Tá doidão, né? Fala sério, sem noção. Com dor no coração de ver a Constância sofrendo. Na boa, eu acho que o Ambrose tá vivo. Eu acho que o Ambrose tá vivo. Porque até o Abel falou isso pra Constância. Eu tenho certeza que a Constância também acha isso e o Vernon deve achar isso. Porque o Abel falou, meu, você não acredita que ele esteja morto mesmo, né? Porque o que, que o Vernon falou? Que ele perseguiu por muito tempo o Ambrose e que o Ambrose desistiu e se matou. Só que o Abel tá falando, ele se matou perto de um portal. O cara é mó inteligente, desculpa, mas ele enganou todo mundo. Ele não deve estar morto, ele não deve mesmo. Esse cara vai aparecer ainda. Será que é ele que tá mandando as bestas? Da onde vem essas bestas? E aí vem um ponto, né? O Vernon morreu mesmo. E ele ressuscitou. Temos aqui um ser muito poderoso, né? Por isso que eu acho que a Constância tá certa no que ela acha. Só acho. Ufa! Pelo menos a Constância tá voltando a ser aquela mulher porreta. Mas também, né? Obsidian tá em pedaços. Cover. É ele que tá liderando o exército do Vernon. Ai, minha perna dormiu. É um alívio vê-la de novo, minha rainha. A Constância, filho da mãe. Constância respondeu internamente. Cara, quando eu vejo a Constância falando com o exército, eu só consigo pensar, a partir de agora, você vai me chamar de senhora. Porque ele tá falando que não vai seguir. Que não vai seguir ela. Ela fala assim: pois Vernon me mandou aqui para liderar vocês. Agora eu ordeno que se juntem às legiões obsidianas e lutem. Protejam o povo. Gente, que raiva! Eles estão lá sofrendo o luto de ter perdido o Vernon e deixando todo mundo morrer. Não tá defendendo. Nossa, cara, que bando de idiota. Precisando de um chacoalhão. Quero ver na hora que o Vernon aparecer. Onde estão os galas, hein? Quando o Vernon foi lá, que um cara tentou barganhar com ele a Constância, o Vernon conheceu a Lain. E ele se juntou ao Vernon e ele apareceu para ajudar a Constância agora. E aí a Constância foi lá com o Rancover lá e falou Rancover. Ah, gente, eu acho que é isso. Rancover. E falou: tire seus homens da sala do trono. Ou mandarei a tríade, o exército ou a Lain, seus soldados chutarem os seus traseiros de lá. Não quero a cavalaria dentro do palácio. Se não vão lutar, esperarão aqui, do lado de fora. Eu gostei desse Alain. Gostei. Gostei mesmo. Antes mesmo do sol nascer, Constança vestiu sua armadura. Ai, quer fazer bonito ainda não dá certo, né? Negra e cruzou junto. Ah, já tô vendo a Constância toda poderosa. E o Vernon, hein? Será que tá na onde? A Constância sonhou com o Vernon. E aí ela disse que até sentiu como se ele tivesse olhado pra ela no sonho. Ai, é muito bonita a relação, a ligação dos dois, sabe? Ai, deixa meu coração quentinho, mas, poxa, eles ficam tanto tempo separados, né? É, a escolha da rainha em abandonar a cidade for arriscada e deixar muitos guerreiros com um sentimento de desamparo. É fogo, né? Ao final do primeiro mês de viagem, gente, nossa, a Constância sempre tá pensando lá na frente, né? O que o Vernon pode ter de poder ali, de. Sempre pensando no Vernon. Eu acho que isso que sempre me deixava meio em dúvida no começo, porque eu achava que tinha alguma coisa ali na Constância que queria poder, mas depois eu fui vendo que não, ela queria, ela é leal ao Vernon. É lindo isso. Desculpa, mas
Eu amo esse amor dos dois. Amo. É intenso, mas eu amo. Nenhuma mãe deveria ser obrigada a viver sem seus filhos. Eles também contaram quem era o traidor? Perguntou Constância, vendo Galina baixar o olhar. Ele não era só a mácula do meu coração, no meu coração, era a venda nos meus olhos, a adaga nas minhas costas. E foi Vernon que pagou pela minha fraqueza. Ai. Ambrose, viu? Putz grila. A sensação que tinha naquele momento é que estava sempre correndo desesperadamente. Sempre havia algo a alcançar, alguém a perder. Todos terminavam ficando para trás em algum momento. Ela não conseguia salvá-los. Não conseguia voltar para recuperá-los. Por quê? Eles foram atacados. E aí ficou para trás o Lucian, que é o irmão, é o tio do Vernon, e o Alain. Constância não sabe se eles estão vivos, se eles estão mortos. Uma fera atacou eles e o Alain falou: vai, Constância, você tem que ir. Que desespero! Que desespero! Hora de encontrar os galas. Ai, gente. Só que ela não encontrou a Per. Encontrou o Knight, que é o do Vernon, mas ele também não se rende muito à Constância. Mas a Constância falou com ele, né? Falou: você sabe a quem o meu coração pertence. Pra ver se ele dá, né? Gente, eu juro. Quando fala dos galas, o meu pelo, ele arrepia. Eu fico imaginando assim, eu me vejo na cena, como se eu, nossa, como se eu tivesse vendo assim eles se reunirem, a energia deles. Olha, Camila, eu sinto, tá? Meus pelos, não sei se dá pra ver, acho que não vai dar pra ver, mas eles arrepiam, eu sinto. Ai, só falta o nosso rei e o Ivan. Finalmente, Obsidian tá unida contra um verdadeiro vilão. Será, né? Que eu ainda acho que tem alguém por trás dessas feras. Eu acho. E não duvido nada que seja o nosso desquerido. Mesmo unida, eles estão sofrendo pra acabar com as feras. Cara, já passaram meses. Ivan deve estar nada do Verno, nada do Ivan, pobre Constância, e eles tentando salvar a Obsidian. Hum, parece que as coisas estão melhorando. Estão conseguindo. Nossa, a Constância quase foi atacada. Quer dizer, ela foi atacada, quase morreu, e alguém chegou e salvou ela. Mas ela não consegue ver quem. Nossa, não sei. Não consigo pensar quem pode ser. Meu Deus, o Vernon! Ai, será que o Ivan tá junto? Sem o Ivan. Então você só sofre. Muito tempo já passou. O Ivan deve estar adulto já. Nossa, eu tô até descabelado. O Ivan deve estar adulto. Eles estão rodando o Cid atrás de algum portal, não encontra. Ah, e por que não tem mais besta? Porque os portais fecharam, então elas não estão passando. Então o que tinha ali era só as que restavam. Por isso que foi acabando e foi melhorando. Olha, eles estão destruídos, tá? Destruídos. E dessa forma a gente acaba a primeira parte. Com os dois destruídos. Já não vou contar mais, não. Eu vou deixar a segunda parte para a segunda parte do vídeo. Então, vamos entender aí o que será que aconteceu com o Ivan, para onde ele foi. Depois, vão lá no perfil da Camila pedir foto do Ivan adulto, tá? Vão, porque ele é belíssimo. Acho que ele até ganha meu coração mais que o Vernon. Não, desculpa, mas o Vernon não tem meu coração. Eu vou aqui deixar, então, para os próximos capítulos. Antes de você ir embora, por favor, apoie o canal. É só curtir, se inscrever, compartilhar. Isso ajuda muito. Deixem de acompanhar esse diário de leitura, porque é um livro muito intenso e que tem o meu coração. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Bem breve. Tchau!